Forças invisíveis travam uma batalha incessante, um cabo de guerra, destruindo o coração das pessoas. Esta força sinistra procura explorar a tendência humana para o desejo sexual, manipulando para o desejo e o adultério. Na verdade, esta é uma ferramenta do arsenal do diabo, preparada para desmantelar e desestabilizar os fiéis. Difundida na nossa sociedade e, lamentavelmente, nas nossas congregações, a indulgência com conteúdos explícitos e a sucumbição às tentações sexuais são muitas vezes rejeitadas como um inimigo imbatível. No entanto, aceitar a derrota contradiz a nossa responsabilidade como cristãos de guardar a nossa fé, as nossas famílias e as nossas comunidades da devastação causada pelo desejo desenfreado. Voltemos no tempo para uma era onde o pecado era reconhecido e nomeado sem hesitação. Uma época em que as bússolas morais eram claramente definidas, em que a sociedade mantinha o respeito coletivo pelas virtudes divinas e a linha entre o aceitável e inaceitável estava bem traçada. Notavelmente, as relações sexuais ocupavam um espaço sagrado contido dentro dos limites do casamento. Um desvio dessa norma era considerado vergonhoso e impensável. É claro que os atos pecaminosos não estiveram ausentes, mas nunca foram glorificados ou normalizados, como vemos na nossa sociedade hoje. Vivemos uma era em que as fronteiras se confundiram e as normas sociais mudaram. Mas nós, como cristãos, devemos nos esforçar para ser a luz neste mundo cada vez mais sombrio. Temos a responsabilidade de proteger a santidade dos nossos corpos, dos nossos relacionamentos e da nossa fé. Precisamos nos equipar com a armadura da Palavra de Deus e combater essas tentações. Nossos corpos são templos e devemos mantê-los puros e livres das algemas do desejo e do adultério. Lembre-se, Jesus já conquistou a vitória final. Como seus seguidores, nós também podemos vencer, transformando o que o inimigo planejou para o mal em um testamento de força, pureza e fé inabalável. A batalha pode ser difícil, mas não estamos sozinhos. A graça do Senhor Jesus Cristo é suficiente para nos ajudar e seu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Portanto, não sejamos complacentes, mas vamos nos empenhar nesta luta de maneira forte e ativa. É hora de recuperarmos o que foi distorcido, de mais uma vez considerarmos a intimidade sexual como sagrada dentro do santo matrimônio e de vivermos nossas vidas como um reflexo da sua glória. Na verdade, o desejo e o adultério não são gigantes intransponíveis, mas montanhas que podem ser movidas pela fé inabalável de um grão de mostarda. Juntos vamos permanecer fortes e inabaláveis contra o ataque do diabo, guardando a nossa fé, as nossas famílias e o nosso futuro. Nas profundezas da nossa sociedade moderna, o diabo tem tecido silenciosamente a sua teia, espalhando a sua influência através dos meios de comunicação, entretenimento, músicas e várias formas de mídia. Ele desmantelou astuciosamente os valores divinos que antes defendiam a santidade do sexo. A palavra de Deus nos ensina que o casamento é um vínculo sagrado e que o leito conjugal deve permanecer puro. No entanto, o diabo distorceu essa verdade, promovendo o sexo através da música, dos filmes e das normas sociais. O diabo levou a sua agenda um passo adiante, endossando o adultério e os casos extraconjugais. Ele jogou as sementes da aceitação, convencendo as pessoas de que o sexo fora do casamento não é mais pecado. Ele nos engana, sussurrando que não há vergonha ou consequência em praticar atos sexuais com múltiplos parceiros. Meu amigo e minha amiga, vivemos numa época em que o pecado sexual foi normalizado graças à influência do diabo. É crucial compreender os efeitos profundos de ceder a tais pecados. Vou esclarecer 4 consequências significativas que acompanham a imoralidade sexual. Se envolver em um pecado sexual abre portas espirituais para outra pessoa. Essas portas podem levar a lugares que não podemos compreender, abrigando perigos desconhecidos e repercussões espirituais. Devemos ser cautelosos e conscientes das forças invisíveis em ação. A imoralidade sexual se tornou uma tentação insidiosa na nossa sociedade, nos bombardeando a cada passo. Ela se tornou a ferramenta promocional definitiva, incentivando a comprar produtos, participar de eventos e consumir mídia. Nossos programas de TV, filmes e músicas estão saturados com conteúdo sexual.
O advento da internet apenas intensificou esta questão, garantindo acesso instantâneo à pornografia, a maior indústria do mundo. Estatísticas chocantes revelam que 70% dos homens com idades entre 18 e 24 anos se entregam à pornografia. E até 1/3 dos espectadores são mulheres, e muitas dessas pessoas estão em relacionamentos. De forma alarmante, a idade média da primeira exposição de uma criança à pornografia é agora de 11 anos. O pecado sexual corrói os alicerces da confiança e da intimidade nos relacionamentos. Quando nos envolvemos em infidelidade, minamos o vínculo sagrado entre os cônjuges, causando dor e danos imensuráveis. A confiança leva anos para ser construída, mas pode ser destruída em um instante. Além disso, o pecado sexual enfraquece a nossa ligação com Deus. Isso cria uma divisão entre nós e nosso Pai Celestial, dificultando nosso crescimento espiritual e bloqueando o fluxo de suas bênçãos em nossas vidas. Ficamos enredados numa teia de culpa e vergonha, tornando difícil nos aproximar de Deus em oração e procurar o seu perdão. As consequências do pecado sexual vão além do indivíduo. Afetam famílias, comunidades e até gerações futuras. Famílias desfeitas, relacionamentos fraturados e as cicatrizes emocionais deixadas repercutem na sociedade, perpetuando um ciclo de dor e disfunção. Meu amigo e minha amiga, compartilho estas palavras com você não para condenar, mas para capacitar. É hora de reivindicarmos os nossos valores divinos, de nos elevarmos acima das táticas astutas do diabo e de abraçarmos a pureza e a santidade do sexo no contexto do casamento. Lembre-se, não estamos sozinhos nesta batalha. A graça de Deus é abundante e seu amor é infalível. Através da oração, da responsabilidade e do compromisso com a pureza, podemos vencer os esquemas do diabo e encontrar a verdadeira realização no desígnio de Deus para os nossos relacionamentos. Agora, aqui está algo chocante. O consumo de pornografia está liderando esta marcha destrutiva. Estatísticas surpreendentes revelam que quando os homens se entregam à pornografia no casamento, as suas probabilidades de divórcio duplicam. E a situação fica ainda pior para as mulheres, pois as estatísticas de divórcio triplicam quando começam a ver pornografia. Isso não é apenas uma coincidência, é um chamado para despertar. Veja, a sexualidade é um dom divino, um vínculo espiritual designado por Deus para unir marido e mulher. A Bíblia afirma claramente que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e eles se tornarão uma só carne. Esse princípio ainda é válido, mesmo em encontros sexuais não conjugais. Cada vez que você se envolve em tal comportamento, você cria um vínculo espiritual, se conectando com a outra pessoa. Mas aqui está o perigo. Você não tem ideia de onde essa pessoa esteve. Você não sabe com quais espíritos ela se uniu e que agora podem se unir a você. É como abrir uma porta para o desconhecido, se expondo a riscos espirituais que você não consegue compreender. Muitos podem questionar as intenções de Deus pensando que as suas restrições ao comportamento sexual são repressivas e severas. Mas a verdade é que Ele está tentando nos proteger dos poderes e principados, dos governantes das trevas e das hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então por que desconsideramos suas advertências? As consequências do pecado sexual vão além do domínio espiritual. Quando você se envolve em tais atos, você cria laços de alma e apegos a indivíduos que podem potencialmente trazer destruição para a sua vida. Você não apenas corre o risco de assumir o espírito de múltiplos parceiros, mas também se une a pessoas que podem prejudicar sua alma, seu espírito e seu bem-estar geral. É como brincar com fogo. Então tome cuidado com quem você escolhe entrelaçar sua vida. Devemos reconhecer que o diabo usa o desejo sexual e o adultério como poderosas ferramentas de destruição. É hora de enfrentar essa questão de frente e nos munirmos da verdade. Devemos nos esforçar pela pureza, protegendo os nossos corações e mentes contra as influências que procuram dividir e conquistar. Lembre-se, você é um filho de Deus, amado e valorizado. Não deixe que o inimigo manipule seus desejos. Que esta mensagem seja um alerta e uma fonte de encorajamento para aqueles que lutam contra a influência destrutiva do desejo sexual e do adultério. Deus está conosco, nos dando força e graça para superar. Na Bíblia, uma história de advertência emerge da união de Acabe e Jezabel no livro de 1 Reis. Acabe, já envolvido na maldade, desceu ainda mais ao abismo por sua ligação com Jezabel.
A união deles desencadeou uma onda de destruição, tanto sobre Acabe como sobre toda a nação de Israel. Isso serve como um poderoso lembrete de que quando ligamos as nossas almas àqueles cujos corações não estão comprometidos com os caminhos de Deus, nos abrimos à corrupção e à devastação. Você já considerou a profunda influência que os parceiros escolhidos podem ter em sua alma? Quando se trata de pecado sexual, não é diferente. Se envolver em tais atos significa entrelaçar sua própria alma com a outra, como foi dito anteriormente no vídeo. Agora, vamos nos aprofundar em uma passagem muito forte de Mateus capítulo 5, versículo 28, que trata da questão do desejo. Prepare-se, pois isso atinge forte e desafia a todos nós. Jesus proclama corajosamente: Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Essas palavras perfuram os nossos corações porque confrontam a realidade de viver num mundo que nos bombardeia com imagens e seduções sexuais. Vamos descompactar a palavra grega original usada para olhar nessa passagem. Significa um olhar contínuo, uma fixação deliberada, alimentada por desejos lascivos. Descreve a pessoa que se entrega voluntariamente a um filme pornográfico para satisfazer seus desejos. Representa o indivíduo que repetidamente cobiça o corpo de outra pessoa, buscando prazer e gratificação nas meras aparências físicas. Não podemos negar que vivemos num mundo saturado de sexo e que, como cristãos, não estamos isentos das lutas que surgem quando os nossos pensamentos e desejos são contaminados pela luxúria. É uma batalha que devemos enfrentar de frente, armados com a sabedoria e a força que nos são concedidas pela nossa fé. O problema da luxúria sexual e do adultério entre os cristãos é real e generalizado. O diabo tira vantagem de nossas vulnerabilidades, plantando sementes de tentação que podem facilmente levar à destruição de nossos relacionamentos, de nossa fé e de nossas próprias almas. Mas não tema, pois o poder de Deus é maior do que qualquer tentação ou ataque que o inimigo lance em nosso caminho. Então, como podemos superar essa força destrutiva? Cultivando um compromisso profundamente enraizado com a pureza e honrando o desígnio de Deus para a sexualidade dentro dos limites do casamento. Devemos guardar os nossos corações, mentes e corpos contra o fascínio da luxúria, procurando responsabilidade e apoio dos nossos irmãos cristãos. Renovemos continuamente as nossas mentes, nos enchendo com a verdade e a graça de Deus e nos capacitando para resistir às táticas do diabo. Lembre-se, meu amigo e minha amiga, o diabo procura destruir as nossas vidas, nos tentando com os prazeres passageiros do desejo sexual e do adultério. Mas temos o poder através de Cristo para resistir, vencer e encontrar restauração. Imagine isso, um cenário moderno que reflete a história de Davi e Batseba na Bíblia. Nessa versão, Davi está navegando pelas redes sociais e de repente se depara com uma imagem atraente que chama sua atenção. Agora vamos parar por um momento e entender o que aconteceu aqui. Davi não pecou apenas por olhar para a imagem. Não podemos culpá-lo por notar algo visualmente cativante. No entanto, o que ele fez a seguir foi onde surgiu o problema. Em vez de desviar rapidamente o olhar e lutar contra a tentação que surgia dentro dele, Davi continuou a olhar. Ele permitiu que seus pensamentos se concentrassem na imagem e, a partir daí, a luxúria tomou conta, levando ele por um caminho traiçoeiro em direção ao adultério. É uma história de advertência que nos lembra da importância de proteger os nossos olhos e estar vigilantes contra as armadilhas da tentação sexual. Se você está passando por tentações hoje, vá até um lugar isolado, feche a porta e ore a Deus pedindo que Ele te fortaleça para vencer todas as tentações e pecados que afastam você da presença dEle. Pode ter certeza que Ele te ouvirá e atenderá à sua oração. Mantenha-se vigilante e Deus te livrará de todo o mal. Você consegue se lembrar da última vez que o diabo mexeu com você? Eu sei que você está tentando cavar. Você pode estar vasculhando suas memórias da última vez em que cedeu definitivamente e cometeu um pecado. Não pense muito. Quando o inimigo tenta nos usar, normalmente não temos consciência disso. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, atesta diretamente que não desconhecemos seus planos.
Deus nos cobre com sua justiça, mas como humanos somos sempre vulneráveis o suficiente para sermos tentados. Então, quando você estava tentando pensar em uma resposta para minha pergunta, a verdade é que o diabo poderia ter chegado até você alguns minutos ou horas. Não podemos passar um dia sem pecar. O diabo conhece o caminho mais fácil para você, e é através da sua mente. É o primeiro órgão que toma consciência da tentação. Os pensamentos surgem sem o seu consentimento e por isso ele acha conveniente sussurrar ideias ímpias para você. Agora, você sabia que a missão juramentada do diabo é dobrar você? Isso significa que quando você tem pensamentos intrusivos, você não é o culpado. Isso não o torna mau. Você é responsável, porém, por permitir que esses pensamentos gerem intenções corruptas. Quando você alimenta os pensamentos enviados pelo inimigo, você se entrega ao pecado. Nossas almas pertencem ao mundo, o que torna muito fácil cedermos nessas circunstâncias. A isca mais comum usada pelo diabo é a luxúria. Em si é um pecado, mas progride ainda mais para o adultério, no caso de pessoas casadas. Deus fez de cada um de nós um ser sexual e isso é bom. Atração e excitação são respostas naturais, espontâneas e dadas por Deus à beleza física, enquanto a luxúria é um ato deliberado da vontade. Isso pode começar simplesmente vendo uma pessoa atraente ou você pode já ter um relacionamento com alguém. De acordo com a Bíblia, a união conjugal de duas pessoas visa cumprir 3 coisas: companheirismo, procriação e redenção. Esta é a intenção de Deus quando iniciamos um relacionamento. No entanto, o diabo trabalha ativamente para desafiar Deus e seus ensinamentos. Ele quer que pensamos que buscar prazer sexual fora do casamento é algo normal e humano de se fazer. Ele está certo sobre uma coisa: é puramente humano. Mas como cristãos, visto que levamos uma vida rumo à piedade, não devemos nos conformar com os costumes do mundo. Somos salvos pela graça e o Senhor está continuamente nos mudando para melhor. Então, quando você se apega tendo ideias lascivas, quem está agindo em você? Para entender melhor como o diabo interfere em nossos relacionamentos com Deus, aqui estão algumas razões pelas quais alguém comete adultério. Primeiro, insegurança. Nossa autoestima pode nos levar ao pecado apenas para satisfazê-la. Deus nos diz em Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. O diabo nos seduz à luxúria, mas na verdade ela é alimentada pelos nossos próprios corações. Um coração inseguro se apega à vanglória. Também pode ser um produto da pressão do mundo para se envolver em tais atividades antes de garantir um pacto sagrado com seu parceiro. Pode-se pensar que alguém deve fazer isso em benefício do relacionamento, mas na verdade é que isso só prejudica o relacionamento de um com o outro e com Deus. O diabo quer que você escolha um lado: o mundo ou Deus. Ele faz isso te convidando a cobiçar alguém para que você se adapte aos padrões do mundo. Quando você está inseguro, é mais provável que você ceda. Por isso significa que você não está confiando em Deus desde o princípio. Mas Deus está com você e te dá todo o suporte necessário desde muito antes de você nascer. Não há razão para não ter certeza do seu valor. Segundo, baixo nível de comprometimento. Quando iniciamos um relacionamento sem buscar o conselho de Deus, há uma grande chance de dar errado. Como o papel de Deus é negligenciado, o nível de compromisso não é tão sagrado quanto o que ele gostaria que fosse. Na maioria das vezes, pensamos que o nosso amor e esforços mútuos são suficientes para sustentar um relacionamento com alguém, e isso é falso. Está escrito em Lucas capítulo 6, versículo 48. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída.
Como o relacionamento não foi estabelecido sobre o forte alicerce que é Cristo, o diabo pode facilmente influenciar o seu compromisso com a pessoa. Terceiro, falta de direção espiritual. Já dizia um grande pregador: o coração deseja, mas a alma ama. Se a sua alma está desnutrida, o que a protege do diabo? A essência de manter uma alma digna é bastante simples. Tudo o que você precisa fazer é buscar sinceramente a Deus e ao seu reino. Isso não lhe custará o mesmo que proteger o seu físico. Ao praticar esportes, você deve se equipar com acessórios que evitem lesões. Agora, por que não valorizamos o nosso eu espiritual tanto quanto valorizamos o nosso corpo físico? A ausência da palavra de Deus em nossas vidas nos deixará desassistidos. Sua palavra é o próprio amor, e você se afasta disso por deixar de cuidar do seu eu espiritual. Se você não rejeitar a luxúria, isso pode levar a um pecado mais grave, como o adultério. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 18 a 20 está escrito: Fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Deixe-me repetir, você não é seu. Quando se envolve em atividades sexuais com alguém com quem não é casado, você peca contra si mesmo e contra o Senhor. Você permite abertamente que o diabo entre em seu coração. No livro de Marcos havia um rei que desejou uma mulher enquanto ela dançava. O rei ficou tão satisfeito que lhe disse: Peça-me o que quiser e eu lhe darei. Adivinha o que ela pediu? Ninguém menos que a cabeça de João Batista numa bandeja. Uma emoção tão simples como a luxúria levou ao assassinato. A verdade é que a luxúria é exigente. Você poderia pensar que satisfazer essa vontade é algo inofensivo, desde que seja consensual. Você precisa entender que é mais do que uma atividade entre dois humanos. É o ingresso do diabo para a sua alma e pode abrir caminho para uma cadeia de transgressões como ciúme, vingança e muito mais. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5 diz: Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Na verdade, o Senhor está apenas protegendo você de Satanás. Não há prazer maior do que viver de acordo com a palavra de Deus. O prazer sexual satisfará as suas necessidades do momento, mas não lhe garantirá um lugar no paraíso. Se arrependa. Não é tarde demais. Não deixe que Satanás destrua o progresso que Deus fez em você. Nosso Criador é verdadeiramente misericordioso. Conforme dito em Tiago, capítulo 5, versículo 16, Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A decisão é sua. Tudo o que você precisa fazer é voltar para Deus e garanto que seus braços estão bem abertos. O livro de João nos conta a história de uma mulher pega cometendo adultério. O povo a desprezou tanto que a trouxeram diante de Jesus para consultá-lo antes de apedrejá-la até a morte. A resposta de Jesus os chocou. Ele se levantou e disse: Tudo bem, mas quem nunca pecou que atire a primeira pedra? E a mulher adúltera, ele disse: Nem eu te condeno. Vá e não peque mais. A beleza do nosso relacionamento com Deus é que Ele chama especificamente aqueles que pecaram tremendamente. Ele sabe que os pecadores são os que mais precisam de amor e cuidado. Então, quando você pensar em correr para Ele, deixe seu orgulho de lado. Ele não se importa com o que você fez. Da mesma forma, Ele nunca irá condená-lo, pois você é seu filho. Todos sabemos que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador incondicionalmente. Precisamos dele para permanecermos puros e elegíveis para a vida eterna.
Tudo o que ele precisa saber é que você está genuinamente arrependido e disposto a corrigir seus erros. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 22 diz: foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. No momento em que você se arrepender, Deus te purificará da contaminação mundana. Ele te ajudará a se livrar de hábitos mundanos como a luxúria. Certa vez, José foi perseguido pela esposa de uma autoridade devido à luxúria, a qual ele recusou fervorosamente. Isso fez com que a mulher o acusasse injustamente de tentativa de estupro, mas porque Deus conhecia o esforço de José em manter-se puro, ele o protegeu dos ataques do mal e finalmente lhe deu uma posição elevada no Egito. Em vez disso, tenha zelo pela vida em Deus, assim como no Salmo 119, versículos de 9 a 11. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, mas não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Substitua a luxúria pelo zelo por Deus e pelo seu reino. De todo o coração, com um desejo tão forte, incorpore a palavra do Senhor em sua vida cotidiana. Desvie seus olhos de olhar para coisas inúteis e deixe que Ele lhe dê vida em seus caminhos. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 7, enfatiza: porque Deus nos deu um espírito não de medo, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Viva sua vida como uma oração destinada a glorificar o nome de nosso Pai em todos os momentos. O diabo trabalha duro e por isso você deve ter certeza de manter diligentemente o Espírito de Deus com você a cada segundo do dia. Esperar não te custará nada. Deus irá te recompensar por sua autodisciplina quando chegar a hora, e isso será muito maior do que você acha que merece. Nem todo presente que você recebe trará coisas boas para a sua vida. Alguns presentes são armadilhas enviadas pelo diabo para causar problemas. Você precisa do espírito de discernimento para reconhecer as obras malignas e, assim, possa evitar suas armadilhas. O mundo em que vivemos é um lugar complicado. Existem diferentes tipos de pessoas com diferentes intenções em relação a você. Seus mais próximos hoje podem ser aqueles que se voltarão contra você amanhã. Seus aliados mais confiáveis hoje podem se transformar em seus piores inimigos amanhã. A queda de muitos indivíduos bem-intencionados geralmente ocorre por causa de sua incapacidade de ver que seus relacionamentos mais próximos estão cavando um buraco para eles. No capítulo 7 de Miqueias, vemos o profeta falando sobre uma narrativa de seus dias com a qual podemos nos identificar hoje. Vejamos o capítulo 7, versículos 2 e 3 do livro de Miqueias. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue. Cada um caça o seu irmão com a rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação. O juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos de sua alma e, assim, todos eles, juntamente, urdem a trama. E nos versículos 5, 6 e 7, conclui com estas palavras: não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca àquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. O fato de você ter boas intenções com todos pode não significar que todos que entram em sua vida tenham boas intenções para você. Algumas pessoas que entram em sua vida podem não ser enviadas por Deus, mas pelo diabo, para causar estragos de uma forma ou de outra. Sansão pode ter amado Dalila, mas não sabia que ela estava sendo usada pelo diabo para descobrir seu segredo e usá-lo para destruí-lo. Por mais que Sansão tivesse suas dificuldades e não fosse tão sábio, podemos dizer que ele realmente a amava. A própria Bíblia registra que partiu seu coração, sabendo que ela não seria feliz sem saber seu segredo.
Ele não queria decepcioná-la, então se abriu para ela, e essa única ação destruiu sua vida. Pode parecer que Sansão não recebeu nenhum presente dela, então isso não conta, mas a verdade é que conta. Você vê, os presentes são mais do que apenas presentes embrulhados com fitas ou em embalagens decoradas. Um presente pode vir de qualquer forma: uma presença, uma pessoa, um gesto, uma palavra ou uma atividade. Qualquer que seja a forma de presente, seu propósito é dar a você uma sensação de apreço e beneficiá-lo de uma forma ou de outra. É por isso que você pode chamar seus relacionamentos com amigos e familiares de presentes. É por isso que você também pode chamar um trabalho de presente. A presença deles em sua vida traz um grande benefício e ajuda você de uma forma especial. Sabendo disso, você precisa entender que nem todo presente, seja de coisas, eventos ou relacionamentos, deve ser aceito. Por quê? Porque alguns deles serão enviados pelo diabo. Satanás não tem boas intenções para você. Tudo que ele envia ou traz para a sua vida tem um propósito: para roubar, matar e destruir. Em João capítulo 10, versículo 10, nos diz as Escrituras: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Enquanto crescíamos, sempre nos disseram para não falar com estranhos ou aceitar coisas deles. Eu não entendia, mas à medida que crescia, fiquei grato por ter obedecido aquelas instruções. Veja bem, embora nem todos os estranhos sejam maus, é menos provável que você caia nas mãos de pessoas perigosas quando lida com todos à distância. Muitas crianças da minha idade foram sequestradas e nunca mais foram vistas porque não deram atenção a esse aviso. A palavra de Deus nos diz que é possível alguém te dar um presente com uma maldição em seu coração contra você. Vemos isso em Provérbios, capítulo 23, versículos 6 ao 8, que diz: não comas o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste e perderás as tuas suaves palavras. Mesmo como adultos hoje, Deus ainda está dando este aviso para nós. Pare de aceitar todos os presentes. Nem todos devem ter acesso à sua vida. Sim, seja acessível. Sim, seja amigável. Seja gentil com todas as pessoas. Mas não se abra a tudo para não ser vítima das ciladas de Satanás. Ouça, a Bíblia nos diz para sempre dar especialmente aos necessitados. No entanto, não nos instrui a sempre aceitar todas as coisas. Deixa eu te dar um exemplo. Quando Davi ia lutar contra Golias, você sabia que o rei Saul deu a ele sua própria armadura e espada para usar contra o filisteu? Isso pode ter parecido um gesto inofensivo. Você poderia dizer que Saul estava apenas tentando ajudar, mas observe que naquela época o Espírito de Deus havia deixado o rei e ele estava sob a influência de um espírito maligno. Se Davi tivesse aceitado aquela armadura e a usado para lutar contra Golias, isso poderia lhe custar a vida. Davi teria colocado sua fé na armadura e na espada, em vez de colocá-la em Deus. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 38 e 39, podemos ver: Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Às vezes, recusar presentes respeitosamente te salvará de muitos problemas. Se Davi tivesse sobrevivido com essa armadura, a glória não teria ido para Deus. Ele provavelmente não teria alcançado o nível de fé que teve em sua vida e que só alcançou por confiar em Deus para sempre preservá-lo. Existem muitas razões pelas quais algumas pessoas te darão presentes. Se você conhece essas razões, isso te ajudará a organizar algumas pessoas em sua vida da maneira certa, bem como a confiar em Deus para saber quais deve aceitar e quais rejeitar. 1. Alguns presentes são dados por bondade e admiração. Eles lhe darão presentes porque realmente amam, respeitam ou apreciam você. 2. Alguns presentes são dados para buscar favor ou acesso a você ou o que você pode oferecer.
Essas pessoas não necessariamente amam ou se importam com você. O que realmente importa para elas é o que você tem a oferecer ou o que elas esperam ganhar. Você pode ver isso em organizações onde as pessoas procuram cortar custos. Os presentes podem vir na forma de suborno, onde a justiça seria evitada, algo que a Bíblia condena. Podemos ver em Êxodo, capítulo 23, versículo 8. Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Além disso, esses tipos de presentes são usados para atrair indivíduos desavisados por predadores que os abusam e os usam para os seus próprios desejos. Eles também parecem inofensivos, mas são iscas usadas para destruir vítimas inocentes. 3. Alguns presentes destinam-se a te envolver. Há pessoas que roubam, trapaceiam ou enganam os outros e depois compartilham parte com outras pessoas, com a intenção de que, se forem pegas, essas pessoas levem a culpa por elas. Estes também parecem inofensivos para o indivíduo desavisado, mas a verdade é que eles podem destruir carreiras inteiras, famílias e destinos. Isso é comum em muitas empresas, entre funcionários e executivos. Muitos trabalhadores inocentes foram implicados por colegas simplesmente porque, a certa altura, mostraram ter recebido um presente deles, sem saber que foi roubado. Isso também envolve aqueles presentes destinados a arruinar o caráter e o nome de uma pessoa. Um indivíduo cercado por colegas invejosos pode experimentar isso. Alguns presentes não virão por respeito ou amor, mas para plantar coisas que podem ser usadas contra você. Querido filho de Deus, seu coração pode estar cheio de bondade e amor como deveria ser, desde que você esteja em Cristo. No entanto, o Senhor quer que você cresça em sabedoria para que saiba como deve se comportar onde quer que esteja. É por isso que você precisa desenvolver um forte relacionamento com o Espírito Santo. Quando você passa tempo em oração, lendo e meditando na palavra de Deus e jejuando, seus sentidos espirituais ficam mais aguçados. Você saberá quando algo não está certo e poderá pedir a Deus que te diga o que fazer naquele momento. Às vezes, o Senhor pode permitir que você aceite um presente, mas nunca o use. Outras vezes, você pode ter que rejeitá-lo. Isso pode ser difícil, especialmente se você quiser tentar deixar todo mundo feliz. Mas é melhor que Deus se agrade de você e esteja seguro em sua vontade e outra pessoa infeliz do que ela estar feliz enquanto sua paz e segurança estão ameaçadas. Leve essas palavras a sério como um aviso de Deus para você. Um presente pode estar vindo em sua direção e Deus quer que você saiba que nem todo presente vem dele. Quando Deus te abençoa, isso não vem com inquietação ou tristeza. Pelo contrário, é bom e traz paz. Em Provérbios capítulo 10, versículo 22, nos diz as Escrituras: a bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. Ou seja, quando não vem dele, não agregará valor positivo à sua vida e você sofrerá por tê-lo. Se você está confiando em Deus para obter favor e provisão, não tenha pressa em passar por tudo que parece uma porta aberta. Alguém disse uma vez: até prisões têm portas. Isso significa que o que você está entrando pode parecer uma porta aberta, mas é uma porta para o cativeiro, não para a liberdade. Oro para que Deus use essas palavras para estimular seu coração a buscá-lo, e cada vez mais por um espírito de discernimento. Exercite sua fé e sua vida espiritual diariamente. Deixe seus sentidos serem aguçados no espírito, para que quando Deus estiver falando com você, você o ouça e o siga. Você já ficou preso em uma situação que ninguém poderia entender? Ou você já esteve em uma estrada difícil que parece não ter fim? Há momentos em nossas vidas em que somos confrontados com provações que são difíceis demais para serem ditas em voz alta. Os problemas se acumulam até você sentir que está se afogando. Só de pensar nisso você fica sem fôlego. Você pensaria que ninguém consegue entender por que é uma teia de seus próprios erros ou decisões erradas. É muito complicado, então você acha que vai poupar problemas a todos se enfrentar a luta sozinho. Sabe por que muitas pessoas simplesmente desistem da vida? É porque elas decidiram que não tem mais jeito para suas vidas.
Elas se convenceram de que ficaram sem chances e declararam que o jogo havia chegado ao fim, quando nem mesmo pensaram que foi Deus quem as criou. Essas pessoas são as que abraçaram a ideia de ficarem sozinhas. Se elas se importassem com algo diferente de si mesmas, não conseguiriam desistir. Desistir equivale a decepcionar seus entes queridos, pois eles dedicaram tempo para acreditar e apoiar você. Certamente é perturbador para quem ficou ao seu lado ver você aceitar a derrota assim. Já ouviu o ditado que diz que algumas batalhas você deve travá-las sozinho? Isso é verdade, mas apenas até certo ponto. Em tempos de dificuldade, tentamos ao máximo não envolver outras pessoas. É nossa consideração que nos conquista quando decidimos lutar sozinhos e depois contar a vitória. No entanto, existe uma linha tênue entre o altruísmo e orgulho. Temos uma imagem a proteger, uma versão forte e capaz de nós mesmos. Optamos por enfrentar uma batalha sozinhos para provar nosso poder. Afinal, para muitos, uma história de realização agrada mais aos ouvidos que uma história de fraqueza. Eis que o plano de ficar sozinho não funciona. Nós somos projetados para o companheirismo. Mesmo criaturas tão pequenas como as formigas não podem ficar sozinhas. Quando uma formiga fica isolada de sua colônia, ela morre de solidão. As formigas não sabem como se comportar quando estão sozinhas. Elas não conseguem comer ou descansar. Isto é apoiado por pesquisas científicas. A conclusão disso é que muitas vezes pensamos que deveríamos ficar sozinhos. Mas Deus não nos colocou neste mundo por esse motivo. Somos pecadores vulneráveis e frágeis, mas amados por Ele de qualquer maneira. Se Deus apresentou sua sabedoria para que as formigas não fiquem sozinhas, por que você pensaria que Ele nos quer, sua obra-prima, sem companhia? Eu sei que é tão difícil de acreditar. Às vezes parece que ninguém se importa. Temos nossas próprias vidas, alegrias e fardos. Ninguém realmente vê você ou os sacrifícios e a dor que você suportou apenas para chegar onde está agora. Ninguém aprecia seu esforço para se recuperar continuamente. Você sabe por que você se sente assim? É porque você está olhando para o lado errado. Nosso Pai está acima de nós. Ele vê, ouve e percebe tudo o que não podemos. Outras pessoas não conhecem você como Deus conhece. Ele conhece todos os seus interesses, medos e pensamentos. O amor dele por você é maior do que qualquer força imaginável. Como é dito em Jeremias capítulo 1, versículo 5, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Nossos sentidos são tão limitados em comparação com os dele. Então eu pergunto, por que você está buscando a validação de criaturas que não possuem a onisciência de Deus? No livro de Eclesiastes, a Bíblia nos conta a história de um homem sozinho, sem filho nem irmão. O seu trabalho não tinha fim, mas os seus olhos não estavam satisfeitos com a sua riqueza. Para quem estou trabalhando? Perguntou ele. E por que estou me privando de prazer? Isto também não tem sentido. É um negócio miserável. Por que você está lutando? Por quem você está lutando? A resposta constante é esta: suportamos provações para dar glória ao nosso Pai. Posso não saber a história completa por trás da sua adversidade neste momento, mas você já tentou compartilhar esse fardo com o Senhor? Ele diz em Isaías capítulo 41, versículo 10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Embora estudemos continuamente as Escrituras e as histórias sobre a lealdade de Deus, como cristãos, parecemos ter dificuldade em nos lembrar da sua lealdade. Achamos que Deus é tão poderoso que parece inferior a Ele estar envolvido em nossas vidas. Temos essa noção inconscientemente por causa das histórias que aprendemos na Bíblia. Muitas vezes são grandes e sérios problemas como lutar contra um gigante, dividir o mar e enfrentar leões. As parábolas que aprendemos a amar mostram tanto sobre a intervenção de Deus em situações extraordinárias que pensamos que o que estamos passando não é digno de sua atenção. Nossos problemas parecem tão pequenos quando comparamos as incríveis histórias da Bíblia.
Pode ser uma questão de pagar o aluguel em dia, conseguir um novo emprego ou iniciar um negócio. Perguntamos como pode Deus estar envolvido em questões triviais como esta. A questão é que deveríamos nos concentrar exatamente no oposto. Se Deus permitiu que essas pessoas vencessem essas grandes batalhas, o que mais Ele pode fazer por nós nessas minúsculas dificuldades? Se Ele pode mover montanhas, sem dúvidas Ele pode te ajudar em qualquer coisa. Pode ser conflitos financeiros, físicos ou emocionais. Você é amado por Deus. Mas uma coisa que dificulta a busca por ajuda é que sentimos culpa de maneira abstrata. Nossa consciência pode sentir quando estamos em um relacionamento unilateral. Deus é sempre generoso com você em todos os aspectos. Mas com que frequência você retribui? Tendemos a sentir vergonha de pedir ajuda a Ele quando sabemos que não estamos retribuindo esse favor em toda a nossa capacidade. A boa notícia é que o Salmo 86, versículo 15, ele diz explicitamente: Mas tu, Senhor, és um Deus compassivo e gracioso, lento em irar-se, abundante em amor e fidelidade. Deus não ficará ressentido com você. Uma coisa da qual precisamos ter certeza é que Deus adora quando você o busca em momentos de angústia. Faça o seu melhor para glorificar o nome dele, e ele derramará sua glória sobre você para sempre. No livro dos Salmos há uma oração que segue estas linhas: Volte-se para mim e tenha misericórdia de mim, pois estou solitário e aflito. Alivie os problemas do meu coração e liberte-me da minha angústia. Tudo o que você precisa fazer é pedir e Ele proporcionará consolo ao seu coração ferido. Um pai não deixaria seu filho passar sozinho por uma estrada difícil. Ele não está aqui apenas para proporcionar conforto e consolo, mas também para realmente travar nossas batalhas conosco. No livro de Marcos havia uma mulher que sangrou profundamente durante 12 anos. Ninguém conseguia explicar o problema e por isso ela foi isolada da sociedade por ser considerada impura. Ela estava sozinha o tempo todo. Ninguém queria interagir com ela. Quando Jesus chegou à cidade, ela tentou tocar o seu manto, na esperança de ser curada. Com apenas um toque, o sangramento parou e ela se sentiu livre do sofrimento. Quando Jesus percebeu algum movimento de poder vindo dele, perguntou à multidão quem o tocava. A mulher ajoelhou-se e contou tudo a Jesus, ao que ele respondeu: Filha, a tua fé te curou. Vá em paz e liberte do seu sofrimento. Imagine este cenário. Você está passando por uma situação dolorosa agora mesmo e de repente lhe é dada a oportunidade de ter uma conversa cara a cara com Deus. Você pode pedir qualquer coisa e Ele garante que será concedido. O que você pediria? Eu sei que podemos ter respostas semelhantes. Poderia ser mais ou menos assim: Senhor, por favor, acabe com esse sofrimento. Basicamente, você pede para superar as dificuldades em um piscar de olhos. Quando Davi falou com Deus, ele disse no Salmo 27, versículo 4: Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Como a oração de Davi difere da nossa? Observe como a única coisa que Davi procurava era a presença do Senhor. Na vida, sabemos que a viagem é sempre mais significativa e memorável do que o destino. Por que então nos recusamos a caminhar com Deus em tempos difíceis? Ele merece ser o centro da nossa atenção e o tema da nossa adoração. Deus não agirá e nem te dará um atalho. Lembre-se de que nosso objetivo aqui é ser movido por Deus através de sua graça. Queremos ser dignos de seus instrumentos de amor. Ao enfrentar dificuldades, este objetivo permanece aplicável. Tudo faz parte do plano perfeito de Deus. Claro, Ele quer estar com você, mas como Ele fará isso se você busca apenas os resultados e não a sua companhia? Não queira Deus pelo que Ele pode fazer por você, mas sim porque Ele é o único que você precisa. Submeta-se a Ele e você sairá vitorioso desta batalha. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz: Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele lutará por você.
O mínimo que você pode fazer é seguir esse caminho com Ele. Habite na presença amorosa de Deus e Ele irá te proteger com seu amor inabalável. Confia em mim. Deus te levará até a linha de chegada. Todas as coisas estão trabalhando juntas para o seu bem. Repita comigo esta passagem do Salmo 139, versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Ele sabe que você está com medo. Ele sabe que você se sente sozinho. E neste exato momento, preciso que você se permita ser vulnerável aos olhos de Deus, pois Ele nunca permitirá que você ande sozinho por caminhos perigosos. Ele te livrará do mal. Semelhante ao que a mulher hemorrágica fez, puxe o manto de Jesus e lance sua fé nele. Ele irá te libertar de toda a sua dor, curar todas as suas feridas e suavizar todas as suas cicatrizes. Você se sente preso a um pecado repetitivo ou a uma tentação da qual é difícil se livrar? Você sente que já tentou de tudo, mas ainda não obteve o resultado e agora se sente sem esperança? Deus está enviando esta mensagem a você hoje por meio do seu conselho divino. Esta é uma mensagem séria sobre você. Não ignore este aviso de Deus. Muitos cristãos se encontram presos a pecados e tentações recorrentes nas suas vidas em todo o mundo, e na verdade muitos tentaram tudo o que podiam, mas não sabem mais o que fazer. É muito importante que você receba esta mensagem hoje. O diabo quer destruir você. Ele sabe que Cristo te redimiu e não tem mais poder para te segurar sem o seu consentimento. Então ele usa uma de suas estratégias mais antigas para fazer você se colocar novamente debaixo do controle dele. A Bíblia nos diz como funcionam as tentações. A tentação em si não é pecado. Quando as tentações surgem em seu caminho, você ainda não cometeu nenhum pecado. Você só peca depois de ceder às tentações. É o que diz Tiago, no capítulo 1, versículos 13 ao 15. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Tentações são coisas ou situações que o diabo envia para nossas vidas para nos fazer pecar ou nos rebelar contra Deus. Essas coisas geralmente não são pecaminosas em si mesmas, mas são coisas que Deus pode não querer que tenhamos naquele momento. Muitas vezes Deus não quer que você tenha as coisas que deseja. Isso não é porque Ele não te ama, mas porque você pode não precisar delas em sua vida naquele momento ou porque teriam um efeito negativo sobre você. Por exemplo, o dinheiro em si não é uma coisa ruim. Sem dinheiro não podemos fazer muitas coisas. Na verdade, a Bíblia diz que o dinheiro é uma defesa, assim como a sabedoria. Muitas coisas em sua vida serão mais fáceis se você tiver dinheiro para realizá-las. Contudo, o problema do dinheiro é um apetite descontrolado por ele, que a Bíblia chama de amor ao dinheiro. Pessoas que amam demais o dinheiro irão transformá-lo em um Deus em suas vidas. Elas deixam com que ele as controle e permitirão que ele as volte contra qualquer um, até mesmo contra Deus. Muitas pessoas que antes amavam a Deus se voltam contra ele quando ganham muito dinheiro. E assim, Deus muitas vezes deseja primeiro nos ajudar a amadurecer antes de nos permitir adquirir uma certa quantidade de riqueza. Para alguém que não desenvolveu autocontrole, o diabo usará as oportunidades de ganhar mais dinheiro com uma armadilha ou uma tentação para levá-la a um estilo de vida destrutivo. Muitas pessoas recorrem a todo tipo de escolhas de vida pouco saudáveis simplesmente porque querem ganhar mais dinheiro. Elas roubam, trapaceiam, mentem, vendem seus corpos e até matam só para ter mais dinheiro. No entanto, Deus diz que se o obedecermos e o servirmos fielmente, Ele nos guiará e nos abençoará. Vemos isso em Jó, capítulo 36, versículo 11. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. As provações são diferentes das tentações, porque provações são enviadas e permitidas por Deus para provar a nossa fé, nos fortalecer e nos promover.
A Bíblia nos mostra que quando as pessoas passaram por momentos difíceis e os superaram, elas foram promovidas. As provações são eventos ou situações da vida que desafiam a nossa fé e nos colocam em situações difíceis para ver quão profundas são as raízes das nossas convicções. Por exemplo, José passou por provações com o ódio dos irmãos, pela tentação da esposa de Potifar, pela prisão e pela decepção de ter sido abandonado por muito tempo pelo servo real. O diabo pode te tentar enquanto você passa por suas provações, para que ele aborte o que Deus quer fazer em sua vida. Porém, quando Deus nos permite passar por provações, ele nos fortalece para superá-las. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12, está escrito: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Por outro lado, você deve orar para que Deus te livre da tentação. Nosso Senhor Jesus disse que este deveria ser um de nossos pedidos quando oramos. Porque as tentações não vêm de Deus como as provações, elas não devem terminar em nosso bem, mas em vergonha e destruição, como lemos anteriormente no livro de Tiago. Meu amigo e minha amiga, Deus não quer que você termine em vergonha. As tentações são as armas que o diabo usa para fazer você ir atrás de coisas que não glorificarão a Deus em sua vida e que te deixarão vazio e cheio de arrependimento. O inimigo usa tentações para desperdiçar seu tempo, seus recursos e sua vida. Mas a Bíblia diz que todos os dons bons e perfeitos vêm do alto, do próprio Deus. Esses dons são reservados para aqueles que o amam e o servem. Você pode estar me ouvindo agora e pensando: o que devo fazer a respeito da minha situação? Esta mensagem tem como objetivo trazer para você a libertação, bem como te alertar para que você não se sinta confortável no pecado e na derrota. Uma vida de pecados repetitivos deixa você vazio, tira sua alegria, rouba sua confiança na salvação, desencoraja você de ter comunhão com Deus e, pelo poder da culpa, mantém você preso no ciclo. Se você não é filho de Deus, a única maneira de se libertar do ciclo de pecados repetitivos é primeiro entregar sua vida a Cristo. E então você poderá começar sua jornada para a verdadeira recuperação do poder do pecado. Como filho de Deus, a razão deste ciclo na sua vida não é porque você não foi liberto, mas porque você não recebeu a consciência espiritual da sua liberdade em Cristo. E é por isso que o diabo é chamado de ladrão. Ele se aproveita das coisas que você ainda não conhece e as usa para te escravizar, dizendo que você não as possui. Filho de Deus, você não pode ter fé naquilo que não conhece. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Isso significa que através da descoberta da verdade, você tem a base para o crescimento da fé, uma razão para se apegar a Deus e uma plataforma para se posicionar contra o ataque do diabo. Por exemplo, muitos cristãos vão de uma oração a outra buscando libertação. Eles acreditam que ainda tem um demônio, mas a verdade é que se você já nasceu de novo e se tornou filho de Deus, os demônios não podem mais habitar em você, pois o Espírito de Deus passa a viver na sua vida. O diabo até pode te manipular se você permitir ou ignorar a palavra de Deus, mas ele não pode te possuir completamente. Quando o Filho de Deus se depara com tentações e pecados repetitivos, ele corre o risco de cair fora da fé, se voltar contra Deus e voltar para o mundo. O perigo disso é que tal pessoa pode acabar no inferno se não se arrepender e voltar para Deus. Sua restauração completa está em Cristo, meu amigo e minha amiga, não em qualquer coisa que o mundo possa oferecer, mas em saber e acreditar que Cristo te redimiu e te libertou de uma vez por todas das garras do diabo. A Bíblia diz em Ezequiel, capítulo 39, versículo 28, Saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, quando virem que eu os fiz ir para o cativeiro entre as nações e os tornei a ajuntar para voltarem à sua terra, e que lá não deixarei a nenhum deles. Deus diz que quando salvou seu povo, ele não deixou ninguém no cativeiro. Esse versículo também representa o que Jesus fez. Veja Colossenses capítulo 2, versículos 13 ao 15. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente,
encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quando Jesus foi pendurado naquela cruz e disse, "Está consumado", ele completou sua função. Ele estava anunciando que havia lidado com tudo: pecado, doença, carência e morte. Estas são as manifestações da maldição que veio quando a humanidade caiu em desgraça. Portanto, a razão pela qual você ainda está tendo dificuldades é porque o seu espírito ainda não recebeu a luz desta verdade. Você precisa saber e crer que Deus não te chamou para o julgamento, mas para a sua misericórdia. Você não é um escravo buscando ser livre. Em vez disso, você está livre e andando na gloriosa liberdade da sua salvação. Não continue a se entregar como escravo do inimigo. Deixe a palavra de Deus renovar sua mente e mudar a forma como você vê a vida. Deixe a palavra de Deus dar vida à sua fé. Tome sua posição pela santidade, especialmente nestes últimos dias, onde o pecado se tornou a norma e o que é errado é tomado como certo. Se você tem praticado uma vida de pecado, esta mensagem é para você. A palavra de Deus diz que, embora Cristo tenha nos redimido, o salário do pecado é a morte. O pecado sempre produzirá a morte, matando você pouco a pouco. Você deve sempre recorrer ao Senhor para quebrar o domínio que Ele exerce sobre você. Em Cristo, você não é um pecador. Não é da sua natureza viver no pecado e desfrutar dele. Pelo contrário, você é um filho santo de Deus. Portanto, se comprometa a exercer a sua justiça em Cristo. Confie no Espírito Santo para te ensinar e te guiar. Peça a Ele que te dê forças para resistir às tentações do diabo. Essas tentações são um ataque à sua fé para te destruir, mas não terão sucesso no poderoso nome de Jesus. Deixe que essas palavras criem raízes em seu coração e acerte seus caminhos com seu Pai Celestial.